Olá! Iniciamos então a nossa primeira rodada do bloco sobre climatério e menopausa. Já aproveitando para definir um pouquinho, se você não sabe o que é menopausa e climatério, menopausa é a parada de menstruação por mais de um ano dessas mulheres. E climatério são os sintomas que essa mulher apresenta antes e depois da menopausa. Nossa pergunta-chave dessa primeira rodada, vamos lá. O climatério é um período de transição que ocorre em toda mulher entre a fase fértil e a não fértil, onde a gente evidencia uma diminuição gradual da produção hormonal ovariana, trazendo com isso possíveis repercussões no ciclo menstrual dessa mulher. Ela começa em média ao redor dos 45 anos, passa pela menopausa, que como eu disse é a última menstruação, e dura até os 65 anos. Portanto, a gente pode dividir essa fase em climatério, que são os sintomas pré-menopausa, e climatério pós-menopausa. Agora eu vou apresentar quem está aqui comigo nessa primeira rodada. Dr. Tomio Arazawa, ele é médico especialista em cirurgias minimamente invasivas. Doutora Lilian Fiorelli, especialista em uroginecologia e sexualidade. Bruna Chama, fisioterapeuta pélvica. Fernanda Pipitoni, especialista em uroginecologia. E Dr. Giuliano Borrelli, que é especialista em cirurgias minimamente invasivas. Vamos então para as perguntas-chave, e a gente vai direcionar as perguntas-chave aí da primeira rodada. Observamos que em muitas mulheres, especialmente com endometriose, há um aumento do número de episódios de infecção urinária nessa fase. Por que isso acontece? Fernanda ou Lilian, ambas uroginecologistas, acho que podem complementar as duas primeiras perguntas. Fê, por favor. Então, vamos lá. Mulheres com endometriose já têm mais sintomas urinários mesmo, né? De ir mais vezes ao banheiro, de acordar à noite, de quando dá vontade de ter que sair correndo para o banheiro. Quando chega a pós-menopausa, né? Com essa queda dos hormônios, muda a característica dos tecidos que respondem a estrogênio. Então, nessa fase, a gente já não tem mais esse estrogênio estimulando e muda a característica. E muda também a flora vaginal, os tipos de bactérias que a gente tem na vagina. E isso deixa a gente mais propensa a ter essas infecções. Então, é bastante comum que a gente veja nessas mulheres, até, claro, ser sempre individualizado e, enfim, com o seu médico, mas o estrogênio às vezes ajuda a melhorar isso, justamente porque a queda dele teve esse efeito. E eu queria trazer de importante aqui que infecção urinária são os sintomas, então arder para fazer xixi, muitas vezes ao banheiro, com bactéria na urina. Por que eu digo isso? Porque se você tem infecção urinária uma vez ou outra, tratar só com sintomas não tem problema, porque é muito típico, né? Agora, se isso começa a acontecer toda hora, em especial na pós-menopausa, a gente tem que garantir que esses sintomas de fato são infecção de urina, porque a gente ganha alguns fatores depois da menopausa que confundem esses sintomas. Então, eles podem não ser uma infecção de urina, por exemplo, atrofia ou ressecamento vaginal, uma disfunção do assoalho pélvico, uma tensão desses músculos, tudo isso pode dar sintomas semelhantes. Então, fica só esse chamado para a gente garantir que está tratando a coisa certa e que, de fato, esses sintomas são uma infecção urinária. Mas é realmente mais comum nas mulheres no climatério. Excelente. Queria só complementar. Realmente, assim, o que a Fê explicou é exatamente o que acontece, né? Pela queda do hormônio, principalmente do estrogênio, acaba tendo modificações na região pélvica. Então, ela falou da flora vaginal, também tem a uretra, ela tem uma parte por dentro que chama mucosa, que ela fica mais atrofiada, assim como todas as outras mucosas que a gente tem no corpo também ficam um pouco mais atrofiadas. E essa uretra, às vezes, fica um pouco, vamos dizer, mais abertinha, aumenta até a chance de incontinência urinária. A gente pode falar um pouco mais para frente sobre isso, mas a infecção urinária também é favorecida por isso. E a gente tem um outro processo que aí, buscando agora não só a própria menopausa, que já é um fator de risco para infecções urinárias de repetição, a própria endometriose é uma doença inflamatória. E diferente do que se acha, a endometriose não vai embora na menopausa. Se você não tratou ao longo da sua vida, ou mesmo se você tratou, mas ainda tem lesões ali na região pélvica, você tem um processo inflamatório muito possível também após a menopausa que pode favorecer as infecções pelo processo inflamatório, diminuindo a imunidade local, diminuindo até a constituição da própria flora. Então, é outra coisa para a gente ficar atento.
Excelente. A doutora Lilian já até respondeu a segunda pergunta, né? Como a endometriose Bom, climatéria, a menopausa, influenciam esses sintomas. Então, assim, a gente pode dizer que a paciente com endometriose pode ter sintomas urinários e até síndromes urinárias específicas, como a síndrome da bexiga hiperativa ou síndrome da bexiga dolorosa. E mais do que isso, o climatério adiciona potenciais causas para os sintomas urinários e cada causa tem que ser tratada de uma maneira bem individualizada, certo? Gente, só lembrando que a nossa enquete já está aberta. Respondam que a gente vai comentar todas as perguntas da enquete, ok? Bom, já respondendo a segunda pergunta, a gente já volta, então, com mais dúvidas para vocês. Eu queria direcionar a próxima para o Dr. Tomil. Além de cólicas e outras dores pélvicas, um dos sintomas mais relatados pelas pacientes nessa fase é um aumento do fluxo menstrual. Quais as principais causas e pontos de atenção em relação ao fluxo menstrual? Então, se você puder comentar as principais causas, se muda, né, em relação da menacme, que é a fase em que a gente menstrua, para essa fase da menopausa? Pois não. Então, gente, além da endometriose, nessa fase do climatério e menopausa, principalmente depois dos 40 anos de idade, aumentam muito outras doenças também que podem aparecer nessa região. Então, por exemplo, miomas uterinos, que são até mais frequentes que a endometriose, são mais prevalentes nessa fase da vida da mulher. Outras doenças como a adenomiose, que muitas vezes vem associada também à endometriose, costuma ficar mais prevalente também nessa fase, até pelo tempo de exposição hormonal, tanto a endometriose, miomas, adenomiose, pólipos endometriais, todas essas doenças são dependentes de hormônios também, como os estrogênios. Então, nessa fase, costuma ser mais frequente o achado concomitante, ou seja, associado à endometriose e esses outros fatores que levam também ao aumento do fluxo menstrual, já que a endometriose por si só não costuma aumentar fluxo menstrual. A endometriose está fora do útero. Então, frequentemente, os sintomas são mais associados a dores, não tanto a alterações de fluxo. Quando tem alteração de fluxo, mesmo em pacientes mais jovens, a gente suspeita de uma coisa do útero ou do endométrio. São raras as vezes que a endometriose vai aumentar fluxo menstrual. Também tem um outro fator nessa fase do climatério, que são os ciclos hormonais ovarianos. Chegando nessa fase, os ovários podem não funcionar tão adequadamente, porque a paciente vai tendo uma redução da reserva ovariana. Consequentemente, os ciclos começam a ficar mais irregulares, geralmente elas encurtam, o espaço entre cada menstruação começa a diminuir, o paciente começa a menstruar mais de uma vez em cada mês e, eventualmente, começam a se falhar algumas menstruações. E aí, quando vem a menstruação, depois de atraso, principalmente, associado ainda a mioma, adenomiose, esse fluxo pode aumentar. Então, é uma coisa mais frequente que a gente observa mesmo nessa faixa etária. E geralmente não é uma coisa ou outra, a gente tem que avaliar todos os fatores em associação e avaliar também o quanto de impacto isso está trazendo para a paciente, porque como geralmente as dores das pacientes com endometriose estão associadas ao sangramento majoritariamente, quando a gente se associa a outros fatores, aquele sintoma da endometriose de dor também pode ser potencializado por essas outras alterações. Então, o paciente pode ter dor já por endometriose, aí ela tem mioma, tem adenomiose, tem alteração do fluxo, e tudo isso somado pode levar a uma potencialização desses sintomas nessa fase. Perfeito. E adicionar também que existem algumas doenças que já existem nas pacientes com endometriose que podem se tornar mais irregulares nessa fase, por exemplo, alterações tiroidianas, A tireoide pode alterar um pouco seu funcionamento, ainda mais se a paciente já tinha alguma alteração prévia. Então, a gente precisa prestar atenção na parte metabólica e funcional dessas mulheres também, Perfeito. Aí, eu vou para a próxima com a doutora Lilian também. E a gente começa um ponto bem importante aqui dessa fase. As pacientes com endometriose podem ter sua saúde sexual fragilizada como consequência da endometriose. Ou seja, a paciente já vem da menacme com algumas disfunções sexuais por conta da doença e na menopausa isso pode se agravar, Como a gente comentou, é uma fase de ressignificação de vários potenciais da mulher. Como o climatério e a menopausa podem impactar mais ainda na saúde sexual dessas pacientes? Então, Ju, na verdade, isso acontece com qualquer mulher, Não é só com as mulheres com endometriose, não que necessariamente as mulheres vão sofrer algumas consequências sexuais, mas nós temos modificações no nosso corpo que acontecem na fase de climatério e menopausa que podem favorecer algumas disfunções. Então, o que acontece? Tem uma diminuição, então, do estrogênio, que é o principal hormônio que deixa a mulher se sentindo mulher, com aquela pele linda e maravilhosa, com aquela vontade de ter a relação sexual. Existem os hormônios
hormônios ovarianos que também acabam contribuindo pelo nível normal da testosterona, que é um outro hormônio sexual que também participa na libido, apesar dele não ser a causa da libido, ele também participa. E também tem até o aspecto emocional, como você se vê no seu corpo. E isso acontece com qualquer mulher. Então, a partir do momento que você entra na menopausa, caíram os hormônios, estrogênio, caiu o hormônio testosterona, o seu corpo mudou. Então, o que aconteceu? A Ju já falou lá no início, né? Então, a mulher, ela perde massa magra, ela ganha massa gorda. Então, começa a ter uma modificação do corpo, mais gordura na região centrípeta, aqui na barriga, nos braços, nos glúteos. Então, ela vê um corpo diferente. Um rosto que começam mais rugas. Então, ela aquele rosto que não condiz com o que ela se enxerga. Ela se enxerga diferente, olha no espelho e não consegue mais se reconhecer. Então, a autoimagem já é algo que vai contribuindo para essa diminuição dessa autoestima. E isso também contribui na parte de sexualidade. Temos alterações anatômicas. Então, a falta de estrogênio, por exemplo, vai causar uma atrofia da mucosa vaginal, vai deixar a mucosa bem fininha e isso vai favorecer com que a mulher não tenha uma lubrificação adequada e uma diminuição da função do colágeno. E o famoso colágeno, todo mundo quer colágeno para deixar a pele linda e maravilhosa, sem rugas. Na região genital também acontece a mesma coisa. A falta do colágeno tira a elasticidade da pele, tira a elasticidade dessa vagina. Então ela não consegue comportar direito, às vezes, o pênis, dói para ter a relação. E às vezes a falta de lubrificação, somado a isso, também pode até machucar o canal vaginal. E isso vai causando alguns traumas, né? Tudo que é ruim, você não quer fazer de novo. E o sexo é para ser algo gostoso. Terminou a relação com dor, teve dor na relação, você não vai querer fazer de novo. E mais, a libido pela baixa testosterona também, a gente vê quanta coisa associada para diminuir não só a libido, como dor na relação sexual e, inclusive, uma sexualidade mais prejudicada. Na mulher com endometriose, que já vem com uma sexualidade prejudicada, com dores na relação sexual, pensa que isso tenha ainda mais impacto. E é por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado nessas mulheres, para que ela realmente não tenha o sexo abolido da vida dela, e sim uma ressignificação de todo esse sexo e também tratamentos adequados que é possível ser feliz no sexo também. Perfeito. Então, a gente pode dizer que há uma alteração hormonal, anatômica muitas vezes, e psicogênica, né? Exato. Além de social. Então, realmente, acho que a gente tem que pensar nesses 3 pontos quando a gente aborda sexualidade, autoimagem, etc. Bom, partindo desse ponto que essa mulher já pode ter, na fase, enquanto ela menstrua, alterações funcionais do assoalho pélvico, né? Que são os músculos ali que sustentam a bexiga, o reto e até o útero. A maioria das mulheres com endometriose, elas podem possuir algum grau de disfunção, como a gente falou, e a menopausa e o climatério ainda podem piorar essas disfunções, né? E eu queria direcionar, então, a pergunta para a nossa fisioterapeuta aqui da mesa: quais as outras repercussões que podem acontecer nessa região, nessa fase de vida? E aí, as urogинecologistas aí, se quiserem complementar também, acho que talvez seja interessante. Legal. Certo. Bom, a mulher na menopausa, a gente tem aí a incontinência urinária de esforço, né, que se fala bastante, e do prolapso. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né, quando ela vai no médico, o médico dá esse diagnóstico, ela vai às vezes procurar lá no Google e vai ver que para incontinência urinária de esforço, é importante fortalecer essa musculatura. Mas a gente tem que lembrar que a mulher que tem endometriose, ela tem essa musculatura, na grande maioria, tensa. E essa musculatura tensa pode até potencializar aumentos de ir ao banheiro, a hesitação, vontade de fazer xixi, não consegue. Então, o que acontece, né? A musculatura, ela vai acabar contraindo, se ela está tensa, e vai acabar fechando o canal aí da uretra e não consegue eliminar todo o conteúdo da bexiga, certo? Então, tem que tomar um cuidado e fazer uma boa avaliação. É importante passar com o fisioterapeuta pélvico, porque ele vai avaliar essa musculatura e vai ver se você tem pontinho de dor ou não. Se você tem esses pontinhos de dor, primeiro a gente vai melhorar esses pontinhos de dor, porque o músculo que tem esses pontos é um músculo tenso. E músculo tenso, ele não consegue
fortalecer. Então, primeiro a gente tira toda a dor dessa musculatura, normaliza esse músculo, tá? Para aí a gente conseguir, num segundo momento, trabalhar o fortalecimento, que é importante aí para incontinência urinária de esforço. Então, na verdade, essa musculatura, aqui tem uma bexiga, ó. Essa musculatura, então, na incontinência urinária de esforço, e aí as doutoras podem até complementar, eu tenho, na verdade, o quê? A bexiga, ela vai, então, receber, ela tem duas fases. Ela tem a fase de enchimento, onde ela vai receber essa urina, vai enchendo, e aqui embaixo, o nosso assoalho pélvico, ele vai precisar estar mais tenso, né? Aí, contraído para conseguir essa bexiga encher aí. Para eu conseguir, a hora que eu vou fazer o xixi, fazer a micção, o que vai acontecer? Eu relaxo essa musculatura aqui para eu conseguir eliminar a minha urina, certo? Na incontinência urinária de esforço, por conta da diminuição do estrogênio, vai ter uma alteração muscular também. Então, esse músculo, ele perde um pouquinho aí de força já. E o que vai acontecer? Quando eu vou tossir, espirrar, eu tenho um aumento de pressão abdominal, aumenta a pressão na minha bexiga, e se eu não tenho aqui um bom assoalho pélvico para fechar, vai acabar escapando a urina. Então, é importante o fortalecimento, só que na mulher com endometriose, se tem esse pontinho de dor, se ela já relata uma dor na relação sexual, se ela já tem dificuldade em eliminar toda a urina quando vai fazer xixi, dificuldade às vezes até para fazer o cocô também, é importante primeiro avaliar a musculatura, ver se tem essa tensão, para depois, então, a gente trabalhar o fortalecimento. Lembrando sempre também que é individualizado para paciente. Então, a gente vê muito aí, muita coisa, às vezes, né, pega na internet, exercícios, até mesmo cursos. Precisa passar com o fisioterapeuta, especialista aí na pelve, para avaliar a sua pelve, para ver como está o seu músculo, e ele vai, então, traçar para você um programa de tratamento, tá? Isso eu acho que é bem importante até porque se a gente fortalece o músculo dolorido, potencializa a dor. Piora o quadro de dor aí que muitas mulheres têm, né? Complementar a Fê. Isso, exatamente. Só para complementar e até para reforçar a importância da fisioterapia nessa época, além da questão hormonal, que influencia a função dos músculos, o ressecamento da vagina, tudo isso, a gente tem um efeito do tempo. Né? O envelhecimento, assim, o nosso assoalho pélvico é feito do mesmo tipo de músculo que são feitos nossos braços, nossas pernas. Todo mundo perde massa muscular com o passar dos anos, né? Isso não é diferente no assoalho pélvico. Então, esse olhar focado para como estão os seus músculos, para ter esse fortalecimento, para tentar compensar um pouco o efeito do passar dos anos, faz muita diferença. Queria complementar também. Além disso, né, além da parte muscular, como eu disse para vocês, também tem uma diminuição de colágeno. E dependendo dos fatores de risco que a mulher passou também ao longo da vida dela, se ela teve uma obesidade, se ela teve partos normais, partos que foram traumáticos, ela pode também ter um aumento de chance de outras disfunções de assoalho pélvico, como o prolapso, por exemplo, que é a famosa bexiga caída, intestino caído, enfim, todos os órgãos podem de alguma forma ter uma mobilização. E nessa fase, é uma fase que fica muito mais evidente. Às vezes ela não teve nenhum sintoma, mesmo falou, a culpa foi do parto, não teve nenhum sintoma ao longo da vida, aí chega na menopausa, começam os sintomas dessa bexiga caída, né? Então, que é o próprio prolapso, que às vezes pode favorecer para alguns dos sintomas que ela tenha, seja aí de urgência, vontade de sair correndo para ir no banheiro, que para uma mulher que tem endometriose, olha, isso aqui eu estou falando para uma população geral. Você imagina colocar uma endometriose ainda em cima, que também tem um aumento de bexiga hiperativa, aumento de sensibilidade dessa bexiga. Algumas mulheres têm até alguns diagnósticos concomitantes de cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa associada. Olha quanta coisa que vem associado e que às vezes o gatilho acaba sendo também a própria menopausa. São coisas para ficar alerta, existem especialistas, o uroginecologista geralmente é o principal para fazer esse tipo de acompanhamento e tratamento.
Tomil, quer complementar? Eu queria reforçar, na verdade, a questão da fisioterapia pélvica, porque as pacientes com endometriose, a maioria tem essas disfunções musculares ou dores miofaciais associadas. E não é infrequente de ver pacientes que passam com fisioterapia pélvica, mas dentro da fisioterapia pélvica também tem uma especialização em dor. Né? Porque às vezes eu vejo pacientes que a gente orienta a fisioterapia pélvica e buscam profissionais que não têm tanta experiência e vão para fortalecimento, né? Fazer força. E como a doutora Bruna falou, se a gente faz força no músculo que está dolorido e está contraturado, isso pode piorar as dores. Tá? Então, primeiro, reforçar a importância da fisioterapia, mas que seja uma fisioterapia realmente direcionada, alguém que tem experiência com dor, antes de fazer esse fortalecimento. Às vezes a gente vê pacientes que vão fazer exercício de pompoarismo e tal, e pioram os sintomas de dor, e pioram muito, né, porque o principal fator de dor às vezes é o músculo, nem tanto a endometriose. Né? Então eu só queria trazer isso para reforçar de fato que não é só fisioterapia pélvica, né, já é uma especialização, mas é uma especialização dentro da especialização, que é a questão de dor. Perfeito. É importante ter esse olhar para a dor. Porque Perfeito. é isso. E o músculo não ganha. O músculo que está tenso, ele não vai conseguir ganhar força, torque. Então, vai estar fazendo o exercício, vai estar piorando e não vai ter ganho nenhum muscular. Então, é bem importante. Gil, eu quero ouvir um pouquinho você agora. Para aquela mulher que não tinha o diagnóstico de endometriose, tá? E começa a ter sintomas. Quando a gente suspeita de endometriose na mulher no climatério / na menopausa? Para a gente finalizar aqui as perguntas dessa rodada. Perfeito, Ju. Então, na verdade, como já falado ao longo de todo o evento, desde ontem, começando lá do início da adolescência, a gente frisou muito que esse diagnóstico ele pode ser precoce, pois os sintomas costumam surgir desde muito cedo, em boa parte das mulheres. Isso não é uma regra. Então, é possível, sim, muitas pacientes ficam nessa dúvida, né? Será que sintomas que surgiram depois dos 40 anos podem ser relacionados a uma endometriose que eu nunca despertei? E isso é possível. É possível por alguns motivos. Não que a endometriose, de fato, tenha aparecido após os 40 anos, mas os sintomas podem ser despertados nessa fase da vida. E isso pode acontecer em situações onde, na primeira fase da vida, essas mulheres engravidaram. Então é muito comum, mulheres que tiveram gestações mais cedo, aos 20, 30 anos, podem passar por esse período com menos sintomas ou assintomáticas em relação à endometriose, apesar da gente saber que a doença já devia estar aí desde muito cedo. Ou outras mulheres passaram boa parte desse período do menacme, né, que é o período da fase reprodutiva, evitando gravidez, utilizando contraceptivos hormonais, e isso também é uma maneira de mascarar os sintomas da endometriose. E quando chega nessa fase, dos 40, 45, vai se aproximando ainda mais da chegada da menopausa, perde-se a necessidade, muitas vezes, de utilizar contraceptivos, e aí esses sintomas podem surgir com o aumento do fluxo menstrual, como já mencionado na primeira resposta do Dr. Tomil, porque nesse período a gente tem outros motivos para o fluxo aumentar e com esses fluxos mais intensos, esses sintomas podem se tornar mais evidentes justamente nessa fase da vida. Então, os sintomas que são sugestivos, e aí a gente tem que considerar os sintomas que a gente sempre traz, que são mais relacionados à endometriose, não tinha dor na relação, passou a ter dor na relação, na profundidade. Isso pode ser tanto dos problemas já que a doutora Lilian trouxe, mas também a gente tem que lembrar que pode existir endometriose. E aí é muito importante esta anamnese, essa conversa, a avaliação clínica, o exame físico, lembrando que o exame físico sempre traz sinais para nós que são sugestivos, e por fim, fazer a investigação. O mais importante é o ginecologista pensar nessa possibilidade e direcionar a investigação, porque esse diagnóstico pode acontecer nessa faixa etária também. 30 segundos.
Para a doutora Aline complementar. Não, é só um relato, assim, porque eu tenho visto, eu sou uroginecologista, então acabo tratando muitas mulheres com prolapso, com incontinência urinária e que passaram ao longo da sua vida, tiveram a sua menopausa e aí vem aí com esse tipo de sintomas. Em algumas mulheres que eu acabo indicando cirurgia, né, a gente acaba tendo uma visualização pélvica dessa mulher. E comparando com o que a gente encontra dentro da nossa cirurgia com o histórico dela, você vê que algumas mulheres, às vezes, que agora no climatério, menopausa, estão assintomáticas, elas já tinham uma história de cólicas menstruais muito fortes, e aí eu chego na cirurgia, que não era para endometriose, era para prolapso, era para incontinência, e tem endometriose ali. Então, é porque o diagnóstico realmente foi muito mais recente. Então, muitas dessas mulheres passaram a vida inteira com cólica sem o diagnóstico. Perfeito. Bom, nossas enquetes estão finalizadas. Vamos para a primeira pergunta da nossa enquete para poder dar uma olhada nos resultados. No período que antecedeu a menopausa, como que ficaram os seus sintomas? Vamos ver o que o pessoal respondeu. Tive aumento somente do fluxo menstrual nessa fase, 42%. Tive aumento somente das cólicas e das dores pélvicas, em torno de 30%. Não tive melhora nem piora dos sintomas. Então, como a gente comentou, aumento do fluxo menstrual não necessariamente é decorrente da endometriose, né, gente, nessa fase. Na verdade, a chance que seja da doença é menor do que na menarquia. Então, a gente precisa investigar sempre outras causas, tá? E aí uma parte teve percepção de aumento das cólicas e das dores. Então, de fato, isso eventualmente pode acontecer também, por mais que nessa fase esteja caindo a produção estrogênica, tá? Então, é bem importante. Vamos para a próxima pergunta da nossa enquete. Você que está no climatério e tem ou já teve endometriose, quando foi feito seu diagnóstico? Que era justamente a pergunta que eu fiz para o Dr. Juliano. Na adolescência e na fase adulta. Então, casa muito com o que a gente viu nos blocos anteriores e ontem, né? Que a média no atraso diagnóstico, quando os sintomas começam na adolescência, é muito maior, né? Então, o diagnóstico é muito mais feito na fase adulta do que na adolescência. Perfeito. E eu fiquei sabendo que a gente tem perguntas do público também. Eu acho que poderíamos entrar aí nas perguntas do público, gente, para a gente conseguir discutir. Temos quais, produção, perguntas? Em tela, vamos lá. Perguntas do público. Da Simone Xavier. Descobri que estou com endometriose depois dos 40 e hoje eu tenho 45. E, infelizmente, minhas dores aumentaram e o anticoncepcional contínuo mudou mais de uma vez. Ainda tem dor e está perguntando se tirar o útero soluciona aí os problemas da dor. Doutor Tomil, doutor Gil, quem quer responder? Tomil? Posso começar. Bom, primeira coisa é tomar cuidado com os anticoncepcionais nessa fase, né? A gente tem várias observações do anticoncepcional nessa fase, até risco de trombose, a questão das mamas também. Então tem que ter muita cautela e escolher muito bem, né, o tipo de tratamento clínico, seja ele hormonal como anticoncepcional ou de estilo de vida também, que isso complementaria. Mas tem que tomar muito cuidado, especialmente com o tratamento medicamentoso hormonal nessa fase do climatério e menopausa, tá? E a questão de retirada do útero, né, aí depende muito do caso. Só que se você tem endometriose como causa de dores, né, e seu útero está normal, não necessariamente é necessário remover o útero. Tá? A endometriose não é um problema especificamente do útero. A endometriose está fora do útero. Né? A gente considera nessa fase a retirada do útero em associação à retirada da endometriose quando o útero está doente. Então, se você tiver associação aí com adenomiose, miomas, não quiser mais engravidar, tá, e não fizer questão em relação à manutenção do útero, aí a gente considera sim a retirada do útero. Mas se seu caso for específico de endometriose, não basta só tirar o útero. Esterectomia, né, que é a retirada do útero, não trata endometriose. Endometriose está fora do útero. Perfeito. Isso no climatério, menopausa, na idade adulta, independente. Situação. E também, complementando, pelo que você traz na pergunta, a tentativa do tratamento clínico hormonal foi insistida com mais de uma alternativa de medicação. Como o Tomil trouxe, é importante saber exatamente os tipos de hormônios, porque existem aqueles que são mais seguros do que outros para esse período específico, mas o mais importante chama atenção. Você menciona que suas dores vêm piorando, apesar deste tratamento. E isso, em qualquer
etapa da vida também se encaixa na falha de tratamento hormonal. Então, o tratamento hormonal que não traz melhora da dor e o único objetivo, o principal objetivo do tratamento hormonal é solucionar o problema da dor, você está diante de um problema de falha de tratamento clínico e aí sim deve ser discutido as alternativas e o tratamento cirúrgico pode ser, de repente, o mais indicado para tratar a endometriose, como foi frisado, não simplesmente a retirada do útero. Perfeito. E a gente vai discutir isso, Simone, tá? Nas próximas rodadas. Fica por aí, tratamento clínico, tratamento cirúrgico. A gente vai esmiuçar bem essa parte, tá bom? Eu queria agradecer aí a todos os nossos participantes por essa rodada. Muito obrigada. E agora a gente vai entrar no bloco 2. Fiquem por aí que a gente vai justamente falar sobre o tratamento clínico da endometriose após os 40 anos. Fiquem conosco, até daqui a pouco. Eu fiquei muito tempo com o mesmo ginecologista, assim, acho que uma década. Então, eu fazia todo ano o check-up certinho, né? Então, eu fazia todos os exames normais de ginecologia. E ele foi bem claro comigo, ele falou, não tem como reduzir com essa medicação. E a gente pode fazer a cirurgia para poder retirar mesmo as lesões. Então, se você ficar bem com a medicação, a gente não mexe. E nunca foi constatado. Eu lembro que eu fiz o CA 125, né? Que deu alterado. E eu acho que foi por conta disso que ele falou para eu parar de tomar pílula. Teve um dia que ela teve uma dor muito aguda e ela falou, acho que eu vou tomar 2, tamanha a dor que ela tinha, né? Eu falei, espera só um pouquinho antes de tomar, né? Mas quando eu percebi que ela pediu mais droga para tentar amenizar a dor, eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que ir na farmácia pedir alguma receita. Olha a loucura que vem na cabeça do ser humano, né? Nós não somos da área médica. Passou na cabeça pedir uma receita de um tramal para alguém ou de um remédio mais forte, à base de morfina ou de alguma coisa, para amenizar isso. Então eu não queria fazer uma nova cirurgia, enfim. Então eu preferi fazer o tratamento, durante 2 anos eu fiz. E aí eu percebi que voltaram os sintomas. Depois de 2 anos eu comecei a sentir mais dor, piorou a dor durante a relação, então eu resolvi procurar o caminho mesmo para fazer a cirurgia. E aí quando eu parei e realmente as dores foram agudas, foi quando eu fiz a ressonância e aí foi constatada a endometriose. Passou na minha cabeça de falar, vou correr atrás de uma receita para trazer um remédio forte para ela. Foi um dia bem complicado, né? Esse foi um dos dias que me marcou bastante. Mas assim, demorou a passar tudo isso para eu chegar nesse diagnóstico e depois ficou nebuloso, porque eu não sabia para onde correr, né? Eu não sabia qual que era o tratamento. Então, mesmo depois do diagnóstico, eu fiquei sem uma perspectiva do que fazer, né? Então eu fiquei naquele vai e não volta da pílula.